Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu mais uma vez aqui, irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vou estar compartilhando uma mensagem com vocês, irmãos, uma mensagem que eu achei muito interessante, que está escrita no livro de 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2, que conta a história de Davi, Nabal e Abigail, né? E Davi todo mundo conhece. Nabal, ele era um homem muito rico, muito cheio de poder naquela época, muito cheio de amigos, e Abigail era a esposa dele, que era uma mulher muito formosa, e a Bíblia diz que ela era muito inteligente. Então vamos lá para a iniciação dessa mensagem. 1 Samuel capítulo 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem. Abigail, a sua mulher, esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Caleb. Então, quando a Bíblia diz que este homem era maligno, era porque ele era maligno mesmo, gente. Porque a Bíblia não existe palavra que não seja verdadeira, né? Então, a gente entende que esse homem, ele era um homem muito mau. E aí, ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo e de a casa de Nabal, perguntai em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a sua casa, e tudo que possuís tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma forma sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos seus moços, e eles te dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos de boa hora. Dá, pois, a teus servos e os servos de Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos seus moços de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e tendo chegado lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras, pelo que disse Davi aos seus homens. Cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Neste meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso senhor, porém este disparou-lhes com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma maneira sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que há de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então estava dizendo que o senhor deles, ele era filho de Belial, ou seja, ele era muito cruel, ele era muito mau, e ninguém poderia falar com ele, porque ele não aceitaria ser contrariado por ninguém, né? Então Abigail tomou toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 passas de figo, e pôs sobre o jumento, e disse a seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto,
Porém, nada disse ela ao seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumentinho, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. E eles se encontraram. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este homem possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou por mal o bem que eu fiz a ele. Faça, Deus, o que lhe aprouve aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino entre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou os seus pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a sua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome é o que ele é. Nabal é o nome, e a loucura estar com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Pois agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma foste pelo Senhor impelido de derramar sangue e vingar-te por suas próprias mãos, como Nabal seja os teus inimigos e os que o procuram fazer mal ao teu senhor. Este é o presente que trouxe da sua serva, do seu senhor. Seja-lhe dado aos seus moços que seguem ao Senhor. Perdoa as nossas transgressões da sua serva, pois de fato o Senhor fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os seus dias. Então Abigail, ela vai lá apacentar, apaziguar a situação. E Nabal, ele era um líder, ele era um homem que ele tinha muito poderes, ele tinha muita influência, ele tinha aquelas pessoas assim, aonde ele chegava, ele tinha os melhores carros, ele tinha os melhores cavalos, os melhores carroças da época, ele era um homem respeitado naquela situação. Porém, ele era um homem que ele tinha um coração mau, ele era um homem que ele era tratado com loucura, de tanta rigidez e braveza que ele tinha. E diz a palavra, né, que a liderança, ela é o amor, né? E a pessoa que ela é líder, ela em primeiro lugar, ela tem que estar do lado das pessoas que estão ajudando ela. Ela tem que dar ouvido, ela tem que entender as pessoas e as suas necessidades, né? E neste caso, Nabal, ele tratou o bem que Davi fez com eles por cuidar das suas ovelhas, daquele pasto, para que ele não fosse assaltado, nem acontecesse nenhum mal com ele por mal. Porque quando ele está passando por uma necessidade e pede uma ajuda, ele simplesmente se nega a ajudar Davi e os seus homens. E isso suscita uma ira em Davi. Então Davi fica muito irado, né? E um líder também, ele tem uma outra qualidade. Ele faz com que as pessoas que trabalham para ele se sintam valorizadas. Elas tenham valor, elas se tornem pessoas com valor, né? Então, assim, essa é a liderança que Deus, ele coloca no nosso coração, né? Ele mostra que Deus, ele é o princípio de todas as coisas, é aquele que serve, né? Liderança não é da ordem, liderança é você saber lidar com o povo em paz. Foi isso que Salomão pediu para Deus. Ele queria ter um espírito de liderança, uma liderança que vem do trono do Senhor, que naturalmente o homem não tem isso, né? E o ser humano, ele tem dificuldade de entender as coisas simples de Deus, né? Ele tem uma dificuldade enorme, né? E Jesus, a gente consegue enxergar muito bem isso, porque Jesus, como homem, ele teve durante 30 anos, né? Ensinando as coisas do reino de Deus, sempre estando no meio do povo de Deus, falando das coisas celestiais, né? E dos negócios do nosso Pai, ministrando a palavra e libertando cativos e curando. Ele durou 3 anos propagando o ministério do Senhor. E no reino dos mortos ele ficou 3 dias, né? Ele foi morto na sexta e ele ressuscitou no domingo. Então ele ficou 3 dias na mansão dos mortos falando da mensagem do Senhor, né? Para aqueles espíritos que estavam
ali naquele local para que ele pudesse resgatar a chave da morte, né? E você entende que até hoje tem pessoas que leem, que se comunicam, mas não entendem a mensagem, a verdadeira mensagem do Senhor, né? Que nós precisamos usar as sementes que o Senhor colocou em nossas mãos com bondade. A gente precisa ser generoso, a gente precisa ser coparticipativo, né? A gente não pode ter uma liderança abusiva, uma liderança que faz mal às pessoas e que não tem gratidão, né? Então, aí a Abigail, ela volta para casa. Nessa casa tá tendo uma festa, o marido dela tá bêbado, ela espera até o dia seguinte amanhecer, conta pro marido dela, né, que ela encontrou com Davi com 400 homens que estavam dispostos a acabar com todo aquele poder que ele tinha e destruir tudo. E aí ele fica tão assustado que ele morre. Ele, como diria, morre de susto, né? Ele fica apavorado com aquela notícia que ela traz. Então, irmãos, a gente percebe que ele era um homem que ele era da casa, né? Deixa eu ver aqui no início da Bíblia, ele era da casa de Caleb, ou seja, ele era da geração eleita do Senhor, porém ele tinha um coração que não agradava a Deus, né? Ele tinha um coração rancoroso, um coração que não tinha gratidão. E Deus, ele não se agrada disso. Quantas vezes nós fazemos bem às pessoas e as pessoas não nos pagam mal? Então a gente tem que ter um coração assim capaz de a gente negar a si mesmo, não fazer justiça com as nossas próprias mãos e saber que o próprio Deus, ele fará justiça. Você vê que nesse caso, assim que ela contou daquela situação, aquele homem não resistiu e acabou padecendo, né? Então o Senhor, ele é o nosso justificador, sim, ele faz justiça em nosso favor, fazia naquela época e faz até hoje, né? E quando a gente é tomado pelo orgulho, pelo poder de que a gente pode, a gente manda, a gente faz, a gente fica cego, a gente fica achando que todas as pessoas, elas estão debaixo dos nossos pés e que a gente pode tratar as pessoas de qualquer jeito, a gente não tem aquele respeito pelo ser humano. Se a pessoa é superior, a gente trata com todas as pompas e rigores. Se a gente sente que aquela pessoa é inferior, a gente está acima dela, a gente trata aquela pessoa de uma maneira bastante diferenciada para o mal. E isso não é uma liderança que provém do coração de Deus, né? Deus, ele fala que ele age em nosso favor e ele é o soberano, ele é Deus, ele não precisava agir em favor de nada, mas ele, por amor de nós, ele até hoje ele age em nosso favor, né? E a Bíblia é clara, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Cedo ou tarde a gente planta, a nossa semeadura ela vai ser feita. Plantar é opcional, mas colher com certeza é obrigatório. Então essa é a mensagem de hoje. A gente sabe que existem guerras que elas são desnecessárias, que a gente não precisa lutar, que a gente não precisa brigar. Principalmente nos dias de hoje, né, nessa situação que a gente se encontra, que a gente pode fazer é colocar realmente todas as coisas na mão do Senhor, mas Senhor, o Deus, ele é bom e ele é justo, né? O trono de Deus, ele tem bondade e ele tem justiça. Então a gente pode confiar que esse Deus ele vai fazer justiça em nosso favor e que a gente não vai ficar envergonhado. Que Deus ele é poderoso para nos justificar, mesmo que as pessoas queiram encontrar motivos para esperam que a gente peque, esperam que a gente caia, esperam que a gente venha dar qualquer testemunho mal. O Senhor ele diz que ele espera, ele tá torcendo para que a gente faça a coisa certa, né? E a gente sabe que os frutos do Espírito Santo, ele é a bondade, ele é o domínio próprio, ele é a paciência, ele é a longanimidade, e a gente tem que buscar por esses dons do Espírito Santo, né? Porque a gente vai precisar deles em algum momento da nossa vida. Então que Deus esteja com todos, que vocês possam meditar nessa mensagem e vocês possam se alimentar do Espírito verdadeiramente e eliminar qualquer tipo de mal que possa ter nos vossos corações. Que Deus abençoe, guarde, que você tenha um domingo de Páscoa maravilhoso, que você tenha certeza que essa ressurreição de Cristo ela é real, ela é verdadeira e ela é realmente Deus. Ele intercede por nós e que o Espírito Santo ele é verdadeiramente nosso consolador. Que a paz seja com todos e uma bênção para vocês aí nesse domingo. Um dia abençoadíssimo e um final de sábado aí maravilhoso para vocês. Que Deus abençoe e não esquece de joinha lá, tá, pessoal? Muito obrigada e tudo de bom para vocês.